Iniciando a gravação Uhum. da aula 9 com a aluna Tami da plataforma Super Prof. Tá gravando aqui, Tami. Vamos lá. E aí, Tami, tá gostando desse desafio? Tô gostando, tá corrido, mas eu tô gostando. Com a ajuda de vocês, eu tô conseguindo seguir adiante. É isso aí. Essa é a nossa proposta, né? Cada um no seu conhecimento aí, eu na parte do designer. Gostei bastante lá do material de inteligência artificial que você fez, né? Para a gente poder depois discutir, falar um pouquinho sobre tanto do flyer, tanto do stand lá, que são projetos bem diferentes. Mas nessa questão do site, que é uma das propostas do que você precisava entender um pouquinho do layout, o que você está sentindo a dificuldade, como que está sendo esses primeiros passos aí na construção desse site? Olha, professor, eu tomei coragem, com a sua ajuda, tá indo assim, tá deslanchando, só Deus para te pagar. Nossa, tá sendo perfeito. Tá realizando um sonho meu. Eu achei que eu não ia conseguir nunca na minha vida. Não, isso. E tá, eu tô perdendo medo de arriscar. Eu olhei esse logo, já tô tomando, que eu falei, tomei vergonha na minha cara, fui estudar tipografia, tô estudando, porque eu tava colocando sim a fonte que dava nas minhas ventas. Eu lá escolhi uma fonte, colocava porque eu não tava focando na fonte, eu tava focando em todos os quesitos. Simetria, porque eu não gosto de coisa fora, você já percebeu, toda vez eu Aham. reclamo, não coisa desalinhada, dá para perceber, principalmente em site. E nossa, na hora que eu olhei, ainda mais site de banda, se você olhar cada desenho do Sepultura, do Angra, é tudo ao pé da letra ali. Que legal. E do nada, e eu tava olhando, tanto de música clássica também, é tudo simétrico. E aí eu tava olhando, que eu estava fazendo tudo o que você falava, mas realmente a fonte você falava, olha a fonte. Eu estava colocando a fonte que me dava na telha e na hora que ficava ali dava um susto. Fui olhar a tipografia, fiz alguma coisa aqui com inteligência artificial para a gente fazer juntos, Certo. porque eu não tô com coragem aqui. Ficou melhorzinha, entendeu? Que legal, muito bom. Para poder melhorar essa fonte. Fui olhar a fonte que era, tô dando uma estudada legal nisso. Ainda não tô pronta, porque demora um pouquinho para pegar o jeito, mas É. já peguei uns exercícios para fazer. Não, o legal, Tami, você está numa fase do designer que é a inteligência artificial. Olha, eu estou há 15 anos, mais de 15 anos, trabalhando com isso. No começo, a criatividade era um trabalho muito mais de pesquisa acadêmica. Você tinha que ir para livros, você tinha que ir para bibliotecas, livrarias, para tentar achar referências. O acesso à informação às vezes era bem limitado onde eu estava. Era a internet que me dava muita ferramenta. É, queria saber por que, que eles conseguiam fazer aqueles materiais. Então era um trabalho mais de garimpo. Hoje, com a inteligência artificial, você está passando na frente de muito processo. E isso não é que você está perdendo, você está ganhando por quê? Porque você tem a liberdade de ir para outros caminhos que a gente não sabia, principalmente na minha época. Então, ter esse trabalho da inteligência artificial para algumas pessoas pode falar assim, ela não está exercitando o que eu passei. Que você vai conversar com muita gente que vai falar assim, você tá deixando a máquina fazer o seu trabalho. E pelo contrário, você está fazendo as perguntas corretas para que a máquina te ajude. E saber Sim. fazer as perguntas corretas é a grande sacada do designer usando a inteligência artificial. Então, esse processo de aprimorar as perguntas é interessante você fazer exatamente esse trabalho de pesquisa, de estudo, para saber como pedir para a plataforma. Às vezes nós, designers, a gente também fica com receio de pedir para a plataforma fazer alguma coisa, a gente até sabe pedir para ela, mas de tirar a nossa autonomia, a nossa criatividade. E aí a gente receio. Então, para quem é das antigas, olha esse tipo de tecnologia, às vezes com receio. E para uma geração que está chegando agora, que é o seu caso, tem que olhar isso como uma evolução. Então, a nossa troca de geração faz com que eu aprenda com você, ainda mais por ser uma novidade para a gente.
em todos os aspectos, para todo mundo, para você, para mim, é novidade. Como usar essa ferramenta? E de conta para mim, compartilhar as experiências do que às vezes você não pode só depender dessa máquina para te argumentar uma venda, para te ajudar numa informação. Então, eu acho muito legal você usar essa ferramenta, usar na inteligência artificial. E o trabalho de tipografia é muito desse acervo que você vai criar. Quais são os acervos que você vai ter? Estilos, cultura, comunicação, linguagem, com público-alvo. Então, tudo que a gente vai trabalhar com a tipografia é uma aula, quase 2, 3 aulas. Você trabalhar com tipografia, eu posso dar 5 aulas de tipografia para você e ainda vai ficar faltando. Mas o que você está entendendo é, eu preciso ter uma harmonia. Eu preciso que a minha comunicação seja harmônica visualmente, que é o designer, e que essas fontes elas se combinem para que a pessoa não pense que são várias linguagens, ou vários idiomas, ou várias formas de falar. A fonte é a ilustração da fala. Então, assim, a palavra tenha um incorpore é um som que não dá para ver, mas você entendeu o que eu te falei. Tem uma mensagem aqui, eu passei uma comunicação para você. Tenha, que é a palavra tenha, um incorpore. Isso é uma forma não visual. Quando você vai ter que traduzir isso no visual, como que você falaria? Olha, eu tenho incorpore e só com as cores e com a fonte tenha um incorpore. Então, a cor vermelha já deu um tom numa coisa que a gente não consegue ver, que é o som. Então, essas coisas são tempo, Tami. Mas só para ser mais intuitivo e mais ilustrativo, é guardar esses portfólios que você está fazendo e entender principalmente essa seleção de fontes. Tem muita fonte. E aí, às vezes, acaba te assustando, como que eu filtro esses processos. Porque como você falou nas primeiras aulas, você falou assim, o menos é mais. Então, esse menos é mais é para tudo. Você vai perceber que vão ter milhões de fontes, mas vamos sempre voltar para as básicas, a Arial, a Times New Roman, que elas são as fontes que foram bem desenhadas e elas todo mundo compreende. Quando a gente faz uma fonte muito artística, eu e você entende, mas o público final fala, não estou entendendo se ali é uma letra A, se é uma letra V. Então a gente tem que sempre voltar para uma base. Então, começar com o conceito. Quais são as sans serifas, serifadas, as artísticas, as caligrafias. Então tem muito para isso. Então, legal esse empenho seu. Mas sabe que, guardando um portfólio das imagens que você está fazendo, a gente vai conseguir chegar nesse objetivo. Do que você percebeu do Incorpore aí, Tami, o que você aprimora mais? O que você organiza nessa aula de fonte? Como que está essa organização na sua mente? Então, professor, eu percebi que eu comparei, eu fiz, não é legal, mas eu comparei, né? O meu que eu estou começando com o site da GNO. Quer ver? Deixa eu já colocar aqui. E Uhum. começou a me incomodar muito, porque eu falei assim, ué, mas o dela tá, mas lógico, também tá maior a página, tudo. Aí eu comecei a ver que o meu tava bem óbvio, iniciante, mas por que a fonte dela, o que tinha a fonte dela, da Patriane, era desenhada. E o meu problema das minhas fontes tá lindo, tal, mas só que eu coloco a fonte que dá nas minhas lentes, professor Daniel. Isso estava me irritando como profissional. Porque eu Uhum. gosto, tudo, eu posso não ser uma boa profissional, mas eu estou sendo dedicada, então tudo eu quero olhar. Eu acho que até uma forma de respeito com meus professores. Então eu quero olhar, eu quero fazer certo, eu quero errar para acertar. Perfeito. E aí eu pego uma fonte lá, eu nem sei o que eu estou fazendo. Eu escolho uma fonte que eu achei bonitinha e pus. E aí, tá bom, põe essa daqui, depois eu vou consertar. E o meu problema, eu não estou dando atenção para minhas fontes. Entendi. E aí eu vejo uma fonte dessa, que está extremamente pensada, técnica. A pessoa não foi lá escolher uma fonte e colocou ali. Foi pensado nesse logo. É um logo. Eu lembrei que você me disse nas aulas passadas. E aquilo começou a me incomodar um pouco. Aí eu falei assim para o meu outro professor, eu estou amando tanto a minha aula de design. Aí ele falou assim, e o que está acontecendo? Ele falou para mim, eu falei assim, a fonte está me incomodando, quando eu olhei para a parte da GNO. Aí ele falou assim para mim, quer um conselho que eu te dou? Pega as suas ideias,
vamos treinar IA, bota na IA. Pegou a IA, aí você vai com o seu professor de design e você aprende a fazer ela, seja no Photoshop, seja no Dribble, seja no Dreamweaver, que tem lá na Adobe, que eu estou pegando um ranço desse aplicativo, que eu estou nessa fase do curso. Nossa, meu Deus. Aí, esse aplicativo aqui, professor Daniel, DW, meu Deus do céu, é um aplicativo, isso daqui. Isso. Esse é o. Nossa. E Oi? você vai trabalhar. Tem muita. Adobe te impressiona, tem muita coisa. Por isso que eu tô te falando, você tá numa borbulhão de informação que é muito empolgante, porque você está colocando em prática o que está na sua cabeça, só que a gente tem que sempre colocar os processos. É essa ideia do que você está falando da GNO e de prestar atenção. Existem coisas que vão acontecer com você, você usa óculos, não usa? O dia Eu uso, inteiro? professor. Eu fiz um tipo aqui para você, 3 aulas, né? Mas só que eu tenho miopia, astigmatismo. Então você sabe o que é ficar com óculos e sem óculos. Sim. Então, quando você tira o seu óculos, o seu mundo fica turvo. Você não consegue entender as informações. Quando você começa a pôr óculos, fica muito melhor. Fica limpo, Fica melhor. fica nítido. Quando você É. começar a ficar sistemática com design, você vai olhar para algumas coisas como você não tivesse óculos. Você vai falar, cara, isso aqui está extremamente errado ou está desorganizado, eu não estou conseguindo entender. E aí o que eu tô querendo, os outros professores, é colocar esses óculos, esses filtros para que você, na hora que for analisar um projeto, você fala, cara, tem um Sim. conceito aqui. Só que o que acontece? A crítica é, quem fez esse material, que nem quem fez o site da GNO, em que estágio de profissional ele está? Se ele é um cara intermediário, se ele é um cara iniciante, se a GNO pagou um valor que poderia pagar menos e pagar mais. Tudo Com isso certeza. vai de acordo com esses pontos. Então, assim, todos os designers são bons? Não. Depende do nível que eles estão. Só que também tem designers que nem, Tami, você tem um valor agora. Você vale por um período, você vale menos na carreira do que eu, que eu tenho mais tempo de carreira. Só que você pode ter as ideias melhores e valer mais nas suas ideias. Eu posso ter um tempo. E aí, quando você começar a perceber que o seu tempo vale, quando você chegar a fazer uma proposta, fala assim, vocês estão dispostos a pagar quanto? Quero pagar R$ 1.000. Ó, para R$ 1.000 é esse design. Por mais que você saiba fazer o melhor, pode entregar o melhor, mas você não pode entregar tudo porque o tudo fica mais caro. Você vai começar a medir isso. O site da Patriane é mais caro do que o site da GNO, com certeza. A pessoa que Com cobrou o certeza. site da Patriane cobrou muito mais. Porque ou foi mais pessoas trabalhando, foram 5, 3, 4 pessoas, ou na GNO uma pessoa. Então, tudo isso conta. E é isso que eu estou te falando. A sua inquietação que eu estou percebendo é observar algumas coisas que estão fora do padrão. Você está ficando. Sim, Pode a falar. minha. Não, eu fiquei muito irritada com a nova fase do meu curso, né? Eu não sei para quê, onde eu estava com a cabeça quando eu comecei a fazer aquele curso, mas está tudo bem, estou concluindo, está tudo certo. Uhum. É um curso, não é um curso livre, é um curso, não é uma faculdade praticamente aquilo ali, né? Eu não sei, é um no limite. Uhum. Mas aquele programinha no limite. Mas aí eles colocam desafios para mim, é muito importante. Eu agradeço meus professores, sou grata a eles, me tiram da zona de conforto, até demais. E aí, esse meu outro professor é igual você, professor Daniel. Ele me acalma e ele falou para mim: olha, vamos treinar IA. Pega a IA, pega o que você quer fazer. O TI e o design vão caminhar junto na web design. Você é uma web designer, você precisa ter os dois. Você é os dois. Aí ele falou para Uhum. mim: pega o TI e vamos lá treinar a IA. Aí a gente treinou a IA. Aí a IA me deu o que eu queria, realmente, era daquele jeito, roxo, do jeito que eu queria. Tem que falar purple, né, para eles entenderem melhor. Aí ele me treinou a IA, fez do jeito que a gente queria.
Aí ele falou, agora o seu professor vai fazer com você, seja no Photoshop, seja no... eu não quero usar aquele aplicativo, mas seja no Photoshop, seja no Adobe, Illustrator, seja no CorelDRAW, seja onde for. Vocês vão fazer aquele aplicativo e aí você consegue fazer o flyer do jeito que você quer. Você usa o TI para treinar IA. Aí você vai com o designer e copia a ideia da IA e põe um toque especial seu. E isso está dando certo, que eu gostei do resultado. E aí você Isso. tem uma criatividade um pouco maior. Claro que aquele aplicativo do mal, aquele DW, você pode usar, não precisa fazer códigos, criar códigos de TI, nem design. Mas aí eu não seria uma boa profissional, eu estou me enganando. Muitas pessoas do meu curso estão criando, já codificando com ele, porque ele faz Java, esse Uhum. aplicativo. Mas eu quero fazer, eu quero aprender a manusear IA. Eles não sabem manusear. Eu quero aprender porque eu preciso controlar o que eu tenho e eu quero ser uma boa profissional. Exato. Eu vou comprar a mesa digitalizadora essa semana, como eu prometi para você e para eles lá, estão me cobrando já, cadê essa mesa? Aí eu vou fazer tudo certo, professor, mas esse aplicativo DW, ou eu sou muito lerda, peço perdão, sou muito burra, mas eu tive dificuldade com esse aplicativo. Não, E mas eu também não acho. é- Eu criar é- um é- site no aplicativo, se eu estou aprendendo a fazer, eu quero eu fazer. não, mas lembra a IA que você está usando? Você usou a IA para te dar um caminho. E aí Aí eu você estou vai. fazendo isso. Tem ideia. Depois eu crio ela junto com você, que nem a gente está fazendo com o Isso. site. A gente juntos. Aí eu Só posso dizer eu fiz, eu não sou uma doida. não, não, mas tem coisa no, na IA que nem o Daniel, ele não, muitas vezes eu não crio tudo do zero. Por quê? Uhum. Porque o meu tempo, eu não tenho, se eu tenho já coisas prontas, que nem plano de fundo, que nem eu vou lá fazer, vamos voltar por exemplo do flyer. O flyer que você fez, ele é uma de uma hamburgueria. Então tem um plano de fundo, tem um hambúrguer e tem um texto. São camadas que tem. Às vezes eu poderia pedir para a IA para fazer aquele plano de fundo, faça um restaurante, e aí eu não preciso reproduzir aquele fundo, por quê? Porque já me deu pronto. Então, se você quiser criar autoral, a IA vai te ajudar, porque aquela imagem é exatamente sua do que você pediu. O Daniel às vezes Sim, vai no banco de imagem e pega, por quê? Porque o fundo para mim eu vou desfocar, eu não preciso tanta informação do fundo, por quê? Porque o fundo não é tão importante, o importante é o hambúrguer. Então tem algumas coisas que eu já pego pronto para ganhar tempo do que perder muito tempo em coisas que não vão fazer sentido no completo, de forma geral. Então, a IA vai te ajudar a, olha, essa é a proposta que eu tenho na minha mente. Como que eu organizo? Uma coisa que a IA não deixa é manipular. Você tem que ficar escrevendo para arrasta um pouco para a direita, sobe. Você tem que tudo escrever e pedir de novo para a IA. A IA vai ter que refazer. Com as ferramentas que a gente usa, Photoshop, Illustrator, eu tenho a liberdade de andar com o hambúrguer para onde eu quero, escrever o texto onde eu quero, coisa que a IA não permite. Então, essa é a vantagem do design em relação às pessoas que não mexem com design. Porque as pessoas que mexem em design escrevem, olha, eu quero que faça um folder tal, tal, tal. Quando vem pronto da IA, ele fala, esse hambúrguer saiu errado, não é? Como que eu mexo nesse tomate? Aí entra os designers, porque eu posso ir lá no Photoshop e fazer a manipulação, mas só algumas pessoas vão saber. O meu conceito é que você use a IA, faça algumas coisas prontas, mas que você também distribui, quebre esses arquivos para a gente poder manipular no Photoshop. Tudo bem? tá tudo certo, professor, você que manda. Beleza, vamos. Gostei desse bate-papo. A gente vai construir essas ideias. Olhando para o que a gente está fazendo lá no Illustrator, volta para a gente lá no Illustrator, para a gente poder olhar de modo geral o layout da página. Conceito da estrutura dela aí. Então a gente vai continuar nessa construção dessa página. Então nós dividimos esse site em blocos, ok? Bloco principal, bloco secundário, que é o banner, bloco dos serviços e a fonte. Quando a gente vai construindo a fonte a gente está trazendo ela em volume, a mesma fonte que está no menu é a mesma fonte. No banner a gente vai trabalhar com ela. Só que o que é interessante a gente ter agora, Tami? Uma fonte secundária. Eu tenho a fonte primária, que é essa fonte tem um site, e eu preciso da fonte secundária.
A fonte secundária é para escrever os textos contínuos. Então, ó, essa fonte que está no banner, a gente vai até tomar cuidado. Por quê? Olha que interessante. Essa fonte do que está escrito um requinte acústico, ela é uma fonte muito digital. Se você perceber, tudo que for coisas voltadas para e-mail, digital, é uma fonte extremamente assim, retinha, parece um pixel. Então, por isso que essa fonte sua, ela está escrevendo uma coisa, mas não representa outra. Ou seja, como que requinte e rusticidade numa fonte que é totalmente digital? No mundo digital, se você olhar as coisas, são assim, parece pixel. Essa fonte parece um pixel. Então, como que eu transformaria essa fonte numa fonte de rusticidade? Então, eu tenho que pegar uma fonte clássica, que seria uma fonte como o Tiny News Roman, ou pegar uma fonte que seja fina e simples, como é as coisas da natureza. Então, o que eu vou recomendar para você? Vai ali no Word. Você tem o Word no seu computador. Antes de a gente mexer no Photoshop e no Illustrator, vamos só lá no Word, porque lá é mais leve mexer com as fontes. Entra aí no Word pra gente, lá em pesquisar. Aqui mesmo, Aqui pelo embaixo, Illustrator? aqui no Windows, abre o software Word. Pode vir aqui no pesquisar. Isso. Isso, Word. Vamos ver se tem na sua máquina aí. WO. Eu formatei ela ontem, mas vamos ver. Pera aí um pouquinho. Vê se tem aplicativos aí. Vê se tem um pacote Office aí. Aqui em aplicativos, ó. Em cima ali do tudo. Isso. Não, frequente. Isso, vê aí na pesquisa se você consegue. Isso. Olha, o Word. Vamos ver. Aqui a gente vai dar uma pincelada em tipografia. Tá bom? Para que a gente Beleza. possa entender. Abre um documento em branco. Pode. Isso. Não Vem enviar. enviar dados Não enviar. Não. Concluir. Concluído. Pode abrir um documento em branco aí. Isso. É que eu formatei ele ontem, por isso que eu achei que não ia abrir. Ok. Ah, vamos ver se ativar aí vai funcionar. Senão. Ah, ele não vai deixar então. É, como tem que registrar ele aí, ó. Coloca aí gratuita por 30 dias, vê se ele deixa aí. Depois eu resolvo isso. Com o Dinho amanhã. 30 dias aí pra gente ver se dá pra. Ah não, aí vai ter que pedir pra. Não, pode deixar também. Vamos voltar lá então pro Illustrator, que aí a gente Tá. trabalha por lá mesmo. Dá para se virar aqui? Não, porque você vai ter que digitar, então ele não permite fazer as interações. Tá? Eu compro o pote amanhã, pode deixar. Abre, Vamos ver abre um isso. arquivo novo pra gente aí, ó. Arquivo Uhum. novo, tá? Então, coloca pra gente uma 4 aí mesmo. Beleza. Agora você vai ali na letra T. Isso. E vai colocar pra gente ali. Escreve incorpore na Essa T página. mesmo? Pode ser. Essa mesmo. Tudo em Clica caixa aí. alta? Pode escrever tudo caixa alta. Só pra gente poder iniciar. Tem que se selecionar. Isso. Incorpore. Beleza. Pode aumentar isso aí. Pra gente poder ter uma visão geral. Isso. Pode colocar em tamanho 25, 50. Põe em tamanho 50. Beleza. Tami, perceba que essa fonte ela é uma fonte sans serifa. Copie e cola essa fonte. Escreve incorpore aí. Copia ou incorpore. Copia e cola. Beleza. Agora, você vai escolher aí a fonte Times New Roman. Pode dar um clique aí. Oculta esse botãozinho aí. Isso. Vamos procurar aí a fonte Times New Roman. Lá pode descer, a letra T. A de cima. Times New, a de baixo um pouquinho, desce um pouquinho. Mais uma. É isso. Times New Roman. Pode clicar, pode escolher aí a regular.
Isso. Agora, na onde está Incorpore, clica nela pra gente, a de cima, e coloca Arial. A gente acha ela aí. Arial. Também essas são as duas fontes principais. Pode descer mais. Arial, isso. Pode clicar na setinha, pode colocar irregular. Beleza. Você já conhece essas duas fontes, conhece? Sim. Essas são as duas fontes principais iniciais de qualquer software do computador. Windows, Excel, PowerPoint, Word, todos vão começar com essa fonte. Uma fonte é uma fonte chamada sans serifa, sem serifa, e a de baixo que é a serifa. O que é serifa, Tami? Você sabe? Não. Serifa é essa. Tá vendo que a letra I tem uma parte a mais fora da. É como se fosse um Um pezinho. detalhezinho a mais da letra I. É como se fosse um acabamento nessa fonte. Então, essa fonte aí é uma fonte serifada, ou seja, ela tem um acabamento, ela é mais clássica. E a de cima é a sans serifa, ou não tem serifa. A mais antiga pode-se considerar que seria a clássica, é a sans serifa, é de cima. Como as pessoas escreviam antigamente, não tinha esse trabalho artístico. Era uma coisa mais direta. Com o passar do tempo, em algumas culturas, essas fontes elas foram evoluindo. Então, em determinados materiais, o texto contínuo era melhor ser lido nessas letras com serifa. Então, quando você pega a Bíblia, quando você pega livros, essa fonte aí, a Times New Roman, é uma fonte que é muito legal você ver ela contínua. Num grupo de fontes, quando você estiver lendo um livro, muito texto junto, ela dá uma leitura melhor. Ela não cansa tanto e ela tem um pouquinho de calma. Ela é mais tranquila para você. A de cima é como uma informação, ela é mais dura, mais reta, mais sem tanto detalhe. Então, é como se eu estivesse conversando com você de uma forma muito mais tranquila, que é a Times New Roman, e uma forma muito mais rápida, direta, prática, que é a de cima. Então, elas são as duas fontes básicas. As milhares de fontes que vão sair delas são essas que eu estou trabalhando no site. É o que você vai trabalhar na internet. Cada uma vão ter essas variações. Exemplo, agora pega essa fonte do Incorpore, a de baixo, copia e cola para mim. Essa aí. Isso. Desce um pouquinho. Agora você vem aqui nas fontes aqui e coloca a fonte para mim aí, abre para mim a fonte. Deixa eu ver qual fonte que tem no seu computador. Vai descendo um pouquinho. Ali, ó, Calisto ali, sobe um pouquinho. Mais um pouquinho, sobe mais. Mais um pouquinho. Sobe mais um pouquinho. É que tem uma outra forma da Calisto, mas pode ser essa bruxa de cima ali, ó, melhor para te mostrar. Sobe mais um pouquinho. Sobe mais um pouquinho. Mais um pouco, pode. Isso, essa aí. Brush Split. Mais uma para baixo. Essa, isso. Pode clicar. Pronto. Essa é uma terceira opção de fonte, que é uma fonte artística. É uma fonte mais de caligrafia. Você fez caligrafia na sua escola, Tami? Você lembra da Ah, aula todo de mundo. caligrafia? Lá Não, na não lembro. escola, você fazia? Então, a aula de caligrafia te ensinava a ter uma velocidade e uma forma de escrever as palavras. E todas elas numa linha pautada, para que você pudesse ter para a fonte, para a letra não descer, não subir, tinha uma linha nos cadernos ali, que chama pauta. Essas três fontes, elas representam também uma forma de você se comunicar. Uma mais direta, uma mais clássica e uma muito mais artística, como mais divertida, mais dinâmica. Então você perceba que dependendo onde você for fazer uma comunicação, exemplo, se eu te falasse assim, faz um cartão romântico, qual que você usaria para fazer dessas Essa aqui, com três? certeza. Porque ela é muito mais
romântica, sensível, sentimental, ela tem um volume. Então, sem você estudar a fonte, naturalmente o seu cérebro associou a coisa de romance com essa fonte que é isso. Ah, eu quero que seja uma fonte para um advogado. Qual dessas três você trabalharia com advogado? Essa ou essa. Essa daqui ou essa. Uma das duas. Tá, mas assim, tem que escolher uma. Qual que o advogado você usaria? Essa. Por quê? Porque eu achei, além de ser mais séria, né? Não é romântica, que nem a de baixo, eu achei ela mais bonita. E se eu te falar que troca o bonito por clássico? Aí, sem dúvida. O clássico, que é aquela coisa de ter uma classe, de ser um seleto grupo, a do meio não tem mais essa cara de ser uma coisa mais Sim, sim. elegante. Eu Então, escolheria a fonte advogada a do meio, com certeza. advocacia seria do meio, né? Ah, agora eu quero fazer um recado para a pessoa que estiver passando num corredor que a partir de amanhã o horário de funcionamento da nossa empresa vai ser das 8 às 10 da manhã. É um recado, um comunicado. Qual que você usaria? Primeiro. Ou Porque também ela. para uma indústria, Não entendi, Tami. para uma indústria também, algo bem básico. Isso. Então a sinalização, se você olhar as placas de trânsito, elas são assim, ó, você consegue ver a letra O, você consegue ler a letra P, de uma forma de longe você consegue entender essa mensagem. Então, quando você vai trabalhar com sinalização, comunicação clara, você vai trabalhar assim. Então, se você perceber, a gente pode delongar muito mais tempo de fonte, mas em todas as três são caixa alta. Todas estão em maiúsculo. Só que cada uma eu defini para você para que público que é, para que serve. Então, se alguém chegar para você, Tami, eu preciso dar um comunicado. Você não precisa mais se perder em que letra eu vou escolher, que fonte que eu vou ter que escolher. Ah, eu vou achar essa bonita artística. Não, pá, é aqui. Ah, eu quero Beleza. fazer um comunicado de Feliz Dia das Mães. Ah, eu poderia usar as duas de baixo. A palavra feliz, com essa fonte mais artística, que é de felicidade, mais de uma coisa de elegância. E mães, com a fonte mais artística. Por quê? Porque é uma felicidade. Ela fica muito mais bonita, essas duas de baixo. Então, isso a gente vai começar a trabalhar. Voltando para o site da Incorpore, deixa esses três abertos aí. Volta para o site da Incorpore. Da Incorpore. Peraí. Isso. Aí. Então, o site da Incorpore, eu escolhi uma fonte artística, clássica ou limpa, reta, direta. Qual que dessas três eu usei? Eu acho que é a do meio. Eu vou falar dos botões, não do nome Incorpore, dos outros botões aqui, ó. Essas que eu estou usando aí. Aqui, né? Isso. Ela tem Bom, serifa, essa fonte? então, essa daqui é uma fonte já a primeira. É a primeira. Então, por que que eu usei a primeira? A primeira porque eu estou fazendo um site que eu preciso ter clareza e o tamanho do site, as informações, elas vão variar de acordo com quem estiver acessando o celular. Se eu faço uma fonte serrilhada aqui, fica difícil a visualização, porque é muito fininha, ela tem um detalhe na ponta. Pode ser que aqui fique difícil para ler. Pode ser que seja um site de advogado e tenha aquela fonte clássica. Mas pelo que eu quero da Incorpore, a Incorpore eu quero uma fonte que mostre pilar, estrutura, algo que seja reto, porque é uma incorporadora. Então eu achei essa fonte que ela trabalha Vai uma direto, questão. Não entendi. vai direto ao ponto, né? Isso. E ela tem um layout dessa fonte que ela te dá parece prédios, parece que são retinhos. Elas são fontes mais retinhas. E se você perceber a palavra incorpore no texto lá, incorpore do logo, ela é um pouquinho mais espaçada, toma um pouco de espaço, a palavra incorpore. Já nessa tem o incorpore, por ser mais enxutinha, mais perto, tudo fica mais concentradinho, então mostra um lado mais próximo, de proximidade. Mas é muito de percepção, tá bom? Não existe uma forma se tá certo, se tá errado, mas é de percepção.
Então, a gente tem a fonte principal desse site é essa que a gente está trabalhando, que é seleciona o tenha um incorpore, fazendo um favor. Aqui, Isso, professor. pode ser. O nome dessa fonte que a gente está usando, deixa eu ver aqui embaixo. Clica no. Isso, pode ser, caractere. A gente está usando a Lu. Acumem Variable Concept. Isso. Essa fonte, ela tem uma variação aí. Se você abrir ela no computador aí, ó, na setinha, você vê que Nossa, ela tem tem um uma monte. família, ela tem uma família muito grande. Só que para cada estilo, o que que é o cara que criou essa fonte fez? Ó, ele fez uma variação gigante, só que para vários sentidos. Se você perceber, ela vai enlarguecendo, ela vai começa retinha e vai abrindo, abrindo para o objetivo que você quer. Mantendo o mesmo tipo de curva das palavras, das letras, ele não desconfigurou muito. Mas da mesma família ele fez tanto esticando quanto abrindo a fonte. Se você perceber a letra O parece que é um zero e depois em outro tipo de variação dessa fonte vai abrindo e ficando mais oval, tá bom? É uma opção de quem desenvolveu. Então é uma fonte principal. A nossa fonte principal é a Cume Variable. Dentro dela eu posso usar a família dela. Eu posso pegar agora, faz um favor para mim. Vai lá embaixo da palavra americana dentro do site que a gente está fazendo. Desce um pouquinho. Tá? Você vai copiar e colar. E aí nós... Opa. Copia e cola. Peraí. Onde é que foi parar minha cópia? Ah, tá em cima de incorpore, ó. Ah, agora que eu vi. Isso. Aí você vai agora trabalhar debaixo da palavra americana. Você vai levar esse texto para cá. Só que agora a gente vai fazer o quê? O subtexto. Então a gente está trabalhando os volumes dos textos. A palavra tem um incorpore, ela tem um volume maior, porque ela está informando uma área. Depois eu tenho a palavra americana, que é um subtítulo. E agora a gente vai fazer uma descrição, um pequeno texto do que a gente vai falar aí. Então, você vai agora colocar um texto ali sobre um pouco do projeto de Americana. Então, você pode até ir lá na GNO, lá, entra no site para a gente copiar e colar. Pega um pouquinho do texto do GNO, desce um pouquinho aqui. Vamos ver se tem alguma informação aí, desce. Clica dentro desse projeto aí, de um pedra alta aí. Vamos ver se tem um texto pequenininho aí. Isso. Tem algum texto? Não, é só a imagem, né? Não tem problema. Então a gente vai pegar um texto, a gente vai escrever o texto lá. Volta lá no site no Illustrator. Que aí a gente escreve. Aí você vai escrever para mim assim. Pode colocar aí. Projeto inovador. Uhum. Pode apagar esse nome americano. Escreve para mim. Projeto inovador. Tudo em caixa alta, né? Depois a gente vai mexer. Pode ser tudo caixa alta, caixa baixa. Consegue fazer em caixa alta, caixa baixa? Ou tá tudo em caixa alta? Consigo. Tá tudo em caixa alta, mas eu consigo sim. Peraí. Tá. Vamos ver se essa fonte tem caixa baixa. Vai lá. Ó, tudo tá em caixa. Ó. Ela não tem, não. Então você escreve a palavra projeto só para a gente ver o seguinte. É isso. Seleciona todo esse texto projeto. Isso. Vem aqui embaixo em caractere. Tem uma opção aqui, sim, ó, tesão ali, ó, T grande aqui, desce um pouquinho. Uhum. Tira ele. Não, é o outro. Isso, tira esse também. Esse aqui? Não, desabilita. É que você está habilitando. Aperta em cima dele de novo. Isso, no outro também. Beleza, agora sim, ó. É que como você está vendo T grande aqui, quando você coloca T grande no Illustrator, todas as letras ficam grandes.
Agora a gente voltou para o padrão que tá, ó. Agora você pode escrever o P maiúsculo. Pode apertar ali na letra T. Isso. Agora vai. Agora vai. Projeto, depois do projeto, na frente da palavra projeto, projeto inovador. Tá tudo caixa alta, ó. Volta lá. Você selecionou a palavra projeto? Porque eu acho que criou uma fonte fora, ó. Pode ser, professor. Projeto, isso. Inovador. Tudo minúsculo. De alto padrão. Padrão. Localizado em um dos melhores pontos da cidade. Perfeito. Está vendo agora também que a gente está trabalhando um texto contínuo. Esse texto contínuo, ele tem um volume, ele está equiparado, ou seja, o texto projeto e o texto americana, eles têm o mesmo tamanho. Só que a americana está em caixa alta, que faz com que represente um destaque, e agora eu preciso diminuir um pouco o nome desse pequeno texto, porque eu tenho que dar um subtítulo. Então a gente vai colocar ele no tamanho 36, vamos colocar ali, ó, 36. Tá? Pode até colocar um pouquinho mais, vamos colocar em 42, vamos ver ali. Escreve ali no 42, apaga o PT ali, vamos ver se vai ficar melhor. Perfeito. Lembrando que as fontes estão em negrito. Ou melhor, essa fonte aí, ela pode dar um peso, a gente pode até diminuir um pouco. Aperta em caractere ali, ó. Isso. Aí ele está, o tipo de fonte que a gente está trabalhando, ele já está normal. Então, beleza, vamos manter essa fonte. Depois a gente faz os ajustes no sentido de negrito, itálico, que você já sabe o que significa. Mas olhando para esse material, esse projeto, também dá um clique fora aí para a gente poder ver. Você já percebeu que tem volume na nossa conversa, não tem? Primeiro tem um incorpore. Ele tem um incorpore. Aonde? Americana. Americana tem um projeto. Você viu que no visual eu dei um volume. Agora a gente já precisa centralizar e alinhar. Então vamos agora onde está escrito ali. Projeto inovador. A gente vai chegar um pouquinho mais próximo com um zoom nessa área aí de Americana. Dá um zoom aí para a gente chegar um pouquinho mais próximo. Isso. Aí onde você colocou projeto inovador, a palavra inovador D, se dá um enter ali, antes do entre o alto e o D. Aperta a letra, o T ali, para a gente poder escrever aí dentro. Isso. Depois da letra E, projeto inovador, em projeto inovador de alto padrão. Separa o alto padrão. Isso. Dá um clique aí e dá enter. Perfeito. Aperta o delete agora. É que você apertou. Desce lá pro alto padrão. Isso. Aperta o enter de novo. Isso. Agora você aperta o delete. Não, deixa lá mesmo. Você aperta a letra T. Volta lá de novo para você estar escrevendo. Aperta o T lá de novo. Isso. Na frente da palavra. Opa, vamos lá de novo. Dá um clique antes da letra A do alto. Vai lá em alto lá, ó. Dá um clique ali, ó. Dentro, isso. Pode voltar aí. Para ficar embaixo. A letra P do lado embaixo da letra A. Isso. Agora localizado em. Dá um enter ali depois do O. Isso. Puxa. Para você puxar, aperta o delete. Aperta o delete, ó. Pronto. Aí você, só uma vez só. Aperta isso.
Depois de melhor... Opa, você apagou a letra E. Isso. Depois da palavra melhores, dá um Enter de novo. Perfeito. Aí puxa agora com Delete. Perfeito. Depois da palavra cidade tem um acento. Apaga essa letra, esse acento pra gente ali, ó. Você tem que apertar o T de novo. Tá certo. É que é um acento que você criou sem querer. Aí você apaga ele. Põe um ponto final. Isso, ponto final. Acho que soltou. Vai de novo. Perfeito. Legal. Tami, agora a gente fez um. O tempo voou, foi tão bom, é tão gostoso fazer aula que o tempo voa e acaba. A gente vai seguir mais um pouquinho, tá? Se cair, tudo bem para você? Mais um tempinho? Tudo bem, professor. Eu fico preocupada de estar incomodando, mas para mim tá Não, tudo não. certo. Fique em paz que a gente se dedica nesse horário para você. Agora, Tami, se você perceber, o alinhamento desse texto, ele está um alinhamento para a esquerda, ele está um alinhamento centralizado, ele está um alinhamento para a direita. O que você acha? Texto americana é para estar centralizado, mas o texto está centralizado para a esquerda, não está para a direita, não. Isso, está alinhado. Centralizado é uma outra, é alinhado para a esquerda. Então agora a gente vai colocar o alinhamento centralizado. Como que faz isso no Illustrator? Bom, aqui você me ensinou para mim chegar de leve aqui com a setinha, né? Quando tá bem pertinho aqui. Mas eu queria que todo o texto, tá vendo que tá percebendo que tá tudo alinhado? O P, o A, o E e o P estão tudo um embaixo do outro. Tá tudo um embaixo do outro. Aqui embaixo, do lado de parágrafo, aqui embaixo, ó. Aqui, descendo um pouquinho aqui, ó, na parte do rodapé, centralizar. Você percebeu agora que o bloco ficou centralizado. Ou seja, o texto Sim. agora, ele não está mais alinhado à esquerda nem à direita, ele está alinhado centralizado. Se você colocar agora, vindo com a setinha embaixo de americana, seleciona o projeto, isso. Ah, eu seleciono o projeto aqui. Isso, seleciona o projeto primeiro. Não, primeiro o texto, desculpa. O texto primeiro. O texto Uhum. projeto, só o de baixo. Não, não, Aqui, só esse. americana. Ah, Não, não, só esse de baixo aqui. Seleciona aí. Isso. Agora seleciona a imagem. Isso. Agora você vem aqui, ó, alinhar aqui, ó, onde tem embaixo, alinhar para o centro aqui, ó. Vem vindo, mas opa, um pouquinho para aí, vê aí. Aperta aí, vê aqui se é vê. alinhado Isso, à horizontal à direita. direita. Isso, clica aí. Opa, foi embora. Volta um pouquinho, dá um Ctrl Z. Vamos de novo. Seleciona o texto, projeto inovador de alto padrão. Isso. Agora, segurando o Shift, segura a imagem. Isso. Agora você coloca no alinhar. Aqui, ó, onde está o alinhar, ó, põe para a direita. Mas Pode clicar. alinhamento horizontal à direita, pode ser esse? Pode. Depois a gente põe para a esquerda. Primeiro a gente põe para a direita. Isso. Agora para esquerda. Agora no centro. O do meio. Isso. Ó, você viu que ele foi um pouquinho para cá. Ó. Agora com a setinha do teclado, você vem andando para colocar no meio dessa linha que a gente fez, linha azul, imaginária aqui, ó. Eles estão selecionados. Agora com a setinha do teclado, você vem vindo para sua esquerda. Isso? Isso. Só que vem até a linha azul que a gente tem aí, ó, que é a nossa guia. Eu coloco o E na linha azul, né? Do projeto inovador. Isso. Tá ótimo aí, fechou. Volta um pouquinho, que tá vendo que tem um quadradinho branco na imagem, que ele pode estar centralizado na linha aí, ó. Mais um pouquinho. Mais um pouco. Aí. Perfeito, tá? Então, dá um clique fora agora. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um subtexto.
Aí você vai copiar e colar, vai colocar em Valinhos, colocar em Vinhedo. Copia pra gente e cola. Depois a gente vai renomear esses textos. É só pra gente deixar como referência. Não, Pode ser. já. Você não sabe que se eu não fizer uma cagada não sou eu? Pera aí um pouquinho, deixa eu Que pegar. isso? Coloquei aqui. Isso. Aí eu vou alinhando, né? Isso. Você pode tanto alinhar pelo visual do teclado, ó, você pode selecionar esses textos, ó, seleciona esse e o outro. O que você Ah, fez. sim. Isso. Pode selecionar e centralizar ali embaixo. Primeiro eu vou para a esquerda e depois para a direita. Seria isso, professor? Pode, vamos lá, põe para a direita primeiro, porque depende do jeito que ele reconhece. Vamos para a direita. E isso agora pelo centro. E Aí agora depois para a esquerda. ó, desconfigurou. Dá um Ctrl Z. Uhum. Dá um Ctrl Z de novo. Tá. Eu vou pedir para você selecionar tudo: a imagem, o valinhos e o retângulo vermelho. Seleciona a imagem Selecionar. primeiro. Só que isso, faltou só o retângulo vermelho. Ah, é. Isso. Agora, aí, vai lá em centralizar tudo ali, ó. Pode apertar. O centralizar, isso, esse aí. Pronto. Agora um pouquinho com a setinha do teclado, um pouquinho para sua esquerda. Até o quadradinho branco, né? Isso. Legal. Agora você vai fazer o seguinte, ó. Dá um clique na parte branca. Seleciona o texto Projeto Inovador de Alto Padrão do de Valinhos, Vinhedo. o de Valinhos. Isso. Seleciona ele. Agora você aperta o Shift e seleciona o projeto inovador de Americana. Agora você vai vir aqui embaixo em alinhar, que está escrito aqui, ó, alinhar, do lado de transformar. Mais para a direita sua, para a direita, mais um pouquinho, para a direita, mais um pouquinho, está escrito, isso, clica aí. Aí você vai pedir para alinhar para a base, ó, é o número 6 que tem ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui? Isso, é. Todos esses caminhos que eu estou te mostrando de alinhamento, você vê que o Illustrator te dá vários conceitos. A gente vai estar junto aqui, tá, Tami? Porque às vezes você acaba esquecendo como seleciona, tá? Você pode assistir de novo. Nesses primeiros momentos a ferramenta é meio chatinha. Então você pode ir no olhinho para ser bem mais preciso. Agora, projeto inovador de vinhedo, vamos fazer selecionar tudo junto? Então, projeto, retângulo vermelho, vinhedo e a imagem. Pede para alinhar pelo centro, aqui embaixo. Isso. A gente vai perceber que não tem uma linha guia aí. Provavelmente a gente arrastou para alguma coisa, mas de modo geral eles já estão similares a isso. Eu vou pedir para você ajustar a tela lá e no zoom, onde está 50% aqui embaixo. Ajusta para a gente a tela ali, ó. Ajustar na tela. O último aí, isso. Ó, eles já estão aproximados. Eu não sei porque que a linha guia de vinhedo está aí espalhada. Depois você traz ela para o meio aqui, ó. Isso. Perfeito. Então, Tami, a gente tem a segunda estrutura, a terceira estrutura, menu 1, banner 2, a gente agora tem o incorpore. A gente tem a necessidade agora de falar para o usuário que ele pode ter um botão para clicar. Se você fosse usuário e não tivesse um botão, naturalmente você ia clicar na imagem ou você ia clicar no Americana. O seu cérebro, por você já ser uma pessoa nativa digital, se você quer saber o que tem em Valinhos, o que tem, você ia fazer esse comando. Só que a gente vai falar para ele que tem um botão para fazer isso.
Então a gente vai pegar aquele botão lá de cima do Tenho Incorpore em vermelho e vai copiar e colar. Pega o vermelho e pega o branco. Tenta, se você não conseguir pegar os dois, dá um zoom para ver se você conseguiu pegar os dois. Ah, saiu branco mesmo, professor. Então aí você dá um zoom para você chegar mais próximo e pegar as caixinhas, a caixinha vermelha e o texto branco. Tá certo, professor. Aí. Foi os dois. Acho que o texto não foi selecionado. Seleciona o texto agora. Eu acho que Foi? agora vai, hein? Foi. Copia e pouquinho. cola. Beleza. Foi. Agora, aí eu vou pedir para você fazer o seguinte. Clica com o botão direito em cima Uhum. e pede para agrupar. Aí tem que selecionar de novo. Seleciona o quadradinho vermelho e o texto. Ele provavelmente soltou. Seleciona o vermelho primeiro e o texto branco. Botão direito do mouse, agrupar. Pode descer um pouquinho mais. Tá ali, ó. Seleciona de novo. Isso. Botão direito. Desce mais, agrupar. Tá? Por que eu fiz isso? Para que se você tiver que pegar no vermelho ou no branco, clica agora em qualquer um e arrasta. Eles vão andar juntinhos, então você não precisa mais ter esse trabalho de ficar segurando um ou outro. Vamos arrastar isso até embaixo do texto lá de Americana, lá, para a gente poder deixar o site bem mais intuitivo. Então, da palavra cidade ali, ó, pontos da cidade, você vai colocar aí embaixo um botão. Opa! Seria embaixo? Isso. Só que vamos olhar a proporção. A palavra projeto inovador e americana não tem um respiro. A gente pode descer mais um botão um pouquinho. Pode descer mais. O cinza depois você pode descer um pouquinho também. Se você já quiser descer o cinza um pouquinho. Isso, tá ótimo. Tá ótimo. Só que aí o Tenho Incorpore ficou um pouco distante. Joga um pouquinho mais próximo da palavra cidade. Tá ótimo aí. Então vamos ver aquele respiro, organização. Então, a imagem, a gente subiria um pouquinho os textos aí, projeto, o Vinhedo acho que está um pouco para baixo, depois a gente mexe lá. Vinhedo, Valinhos e Americana, seleciona os três blocos de texto. Shift, isso, esse. Vem aqui em alinhar, aqui embaixo alinhar. Mais para direita. Não. Aqui é onde está escrito alinhar, ó. Tem um texto escrito alinhar, ó. Clica nele. Isso. Põe no número 6. Isso. Tá vendo que todos agora estão alinhados. Sobe com a setinha do teclado, sobe um pouquinho para cima os três. Seleciona os três de novo. Isso. Põe um pouquinho mais para cima. Vai subindo um pouquinho. Mais um pouquinho. Pode ir mais. Mas pode subir um pouquinho mais. Vai, pode ir. Quando eu tiver aqui hoje. Tá bom. Perfeito. Por que eu pedi para subir um pouquinho, Tami? A distância da imagem, a distância de Americana, a distância... Tá vendo que a gente está tendo um pouquinho de respiro entre as áreas? Sim. Só que tem um respiro que é... O Americana, ele tem um respiro que tem que ser um pouquinho longe da imagem, para não ficar tão grudadinho. Mas os bloquinhos de texto eu não posso afastar tanto do Americana, porque parece que tem alguma coisa faltando. Um ar que foi como você estivesse escrevendo um texto, um título de uma folha, colocasse lá, título. E aí você respirasse até começar a falar. Então, para não ter esse respiro, a gente diminui um pouquinho. Só que depois da palavra cidade, eu tenho um botão, que eu quero que a pessoa faça alguma coisa. Esse botão também, eu quero que ele deixe um pouquinho mais próximo, porque eu quero que fique mais blocadinho. Então, eu vou pegar o botão vermelho ali do Incorpore, sobe um pouquinho. Enquanto você sobe, copia para mim 2 vezes, vai cair a live, eu vou voltar o botão de novo com você. Aí você vai copiando esses
os dois ali, tá bom? Perfeito. Beleza, Tami, vamos lá. Pode compartilhar as outras telas. Vou colocar aqui. Foi. Perfeito. Então a gente já tem um espaço agora. Olha como já está criando um corpo de usabilidade. Então o que, que o usuário vai ter que fazer agora? Onde está escrito Tenho Incorpore, a gente coloca um Saiba Mais ou Descubra. Vamos colocar um Saiba Mais, porque é um botão clássico. Todo mundo. Aí desagrupa agora, botão direito. Isso. Aí você vai na letra T ali, ó, das ferramentas. Escreve no Tenho Incorpore, você substitui por Saiba Mais. Ok. Isso. Pode apagar essa letra E. Opa. Beleza. Aí você vai lá na seleção 1. Ah, tá bom, pode fazer. Eu tava Desagrupa. tentando. Acho que ele já desagrupou, né? Eu acredito que não, também. É que dá para você escrever estando agrupado, mas é que tenta ver lá, clique em botão de desagrupar, ó. Perfeito. Ah, agora ele Pode não clicar apaga. entre a letra E e a letra S. Isso, é que você acabou apagando. Vai lá. Agora ele Beleza. foi. Seleção 1 para desagrupar. Isso, seleção 1, vai lá, desagrupa. Acho que já está desagrupado isso aí. Pode Ah, escrever tá. direto aí. Beleza, Tami. Seleção 1 agora. Como que centraliza esse texto dentro desse retângulo? Ah, aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Centralizar. Aqui embaixo. Por que que não está aparecendo? Porque eu não cliquei. Isso. Tem que selecionar os dois. Primeiro, ó, ele centralizou. Quando você não seleciona o objeto, quando você apertou direto, ele centralizou na página. Então você tem que selecionar sempre dois objetos. O primeiro, isso. Aí você agrupa ele. Legal. Mesma coisa agora. Perfeito. Espera aí que não. Acho que o texto Saiba Mais não estava selecionado. Seleciona de novo. Meu Deus. Volta um pouquinho. Vê se ele está agrupado. Desagrupa aí. Vê se ele está agrupado. Botão direito, seleciona aí. Está desagrupado. Ó.
Tá desagrupado. Clica só no Saiba Mais. Ele tá agrupado. Clica em cima do Saiba Mais. Isso, agora sim, ó, desagrupar, ó lá. Ele tava Agora agrupado, sim. tava agrupado. Agora clica isso, seleciona. Isso. Pede para alinhar lá. Beleza, agora com a setinha do teclado, se você quiser trazer eles para o meio, por olhinho mesmo, se você quiser selecionar o texto, a caixinha. Tudo aqui? Não, só a caixinha vermelha e a caixinha Ah, e o texto saiba mais. Aí com o olhinho, ó, já está centralizado isso aí, ó, dá certinho. Agora o segundo de valinho, seleciona o saiba mais e o vermelho. Já estão, só que tá um pouquinho estranho. Vamos fazer o seguinte. Seleciona agora com os dois estão selecionados, aperta o Shift e seleciona a imagem lá. aqui? Isso, perfeito. Agora vem aqui no alinhar, alinha ele à direita. Aqui? Isso. Agora à esquerda. Agora ao centro. Volta o Ctrl Z. Faz o seguinte para mim. Alinha à esquerda. Sem a imagem, né? Sem a imagem. Só seleciona os dois aqui, ó. Dá um clique fora. Seleciona só o Saiba Mais e o botão vermelho. É isso. Alinha eles, centraliza eles. É isso. Agora, vem com a setinha do teclado até o centro de valinhos. Vamos lá. Pode vir com a setinha para a gente poder ser mais... A ideia não seria essa, mas é só para a gente poder... É porque você não estava usando esse botão aí também. Então a gente está tentando usar seu teclado aí para você forçar bastante aí. Aí, tá bom. Tá bom. Passou um pouco, pode voltar um pouquinho. Uns dois, mais um pouquinho, tá bom. Agora com o Saiba Mais de Vinhedo, você também leva ele com a setinha na mesma posição entre os pontos da cidade. Pode vir com a setinha do teclado. Beleza. Você poderia depois selecionar tudo que você ia fazer lá e centralizar de uma vez só. Também dá para você fazer essa blocagem também de tudo junto, tá bom? Uhum. Bom, o que que nós... Coloca a tela inteira para a gente ver. Beleza. Então agora nós temos tenho o Corpore, eu tenho os projetos, tenho o texto americano, tenho o subtexto e tenho um botão de ação. A gente já tem essa segunda estrutura. Agora a gente vai trabalhar nessa parte cinza, que a gente vai começar a ir para o quarto bloco. Então a gente vai agora aumentar esse projeto lá no Illustrator. Então como que eu aumento essa minha área de trabalho? Isso, no meio, não, sempre no meio. Aperta no quadradinho Pera. branco. Aí mesmo, onde você tá certinho. Só que aí você. Opa, Criei. isso. Não. Ele tá É que. Vai lá. Com calminha. Até mudar. Isso, mulher. Muito bem. Pode vir. Tá ótimo. Agora você vai apertar o salvar aí desse arquivo. Vai lá em arquivo, salvar, pra gente não perder o que a gente já fez até agora. Só Beleza, salvar. professor. Perfeito. Então, Tami, agora a gente vai abrir essa parte cinza, que aí você vai construir isso mais essa semana agora. A gente vai se ver na quinta-feira. Então, o que que a gente vai fazer Beleza. nesse quarto bloco aqui? Volta no site da GNO que a gente tem. Tá aqui embaixo. Tá GNO, tá ali. Isso.
Se você perceber, tem a parte do portfólio, pode descer, ó, tem o seu próximo GNO, desce um pouquinho, tem a parte do portfólio, só que a gente vai colocar naquele bloco cinza, a gente vai descer um pouquinho do site da GNO, vamos colocar o sobre nós. A gente vai, a gente vai pegar essa parte aqui, ó, e a gente vai fazer isso naquela parte cinza. Então a gente vai fazer um fundo cinza, a gente vai pegar uma foto de uma fachada de uma empresa X, a gente vai deixar meio apagadinho e aí a gente vai colocar o texto aqui igual da GNO. Então, vendo essa imagem da GNO e de tudo que você já viu no Illustrator, você consegue aplicar isso lá dentro da mesma página do Illustrator? Sim, aqui é opacidade. Você pegou um triângulo, fez opacidade, clareou. E aqui coloco por cima e já coloco sobre nós aqui. Como que a gente fez aquela sacada aqui do site? Colocou por cima. A diferença é que essa tem opacidade e essa é a cor inteira. Perfeito, exatamente. Aí você vai pegar, aí depois você vai transformar. Você pode pegar uma imagem em preto e branco, ou transformar essa imagem em preto e branco no, ou traz a imagem que você tiver. Mas eu queria que você construísse essa parte lá naquela parte cinza. Depois que terminar essa parte cinza, se você tiver ainda com ânimo e disposição para continuar, desce um pouquinho mais aqui a parte do contato. E aí a gente vai Vou rodar. construir essa área aqui do formulário, que é esses quadradinhos dos botões do contato. Você pode não precisar estar alinhado, mas se você conseguir avançar na parte lá do quem somos, a gente vai construir esse bloco para a gente poder finalizar essa home page aí, Perfeito, professor Daniel. Vou tá? tentar, vou dar o meu. Se você conseguir, porque aí na próxima aula a gente dá uma intensificada na questão do flyer da hamburgueria, tá? Que aí eu vou construir um flyer aqui, eu vou montar com o que você já baixou, vou desconstruir aquilo que está na inteligência artificial e nós vamos construir juntos um flyer na outra parte da aula. Então, para que a gente não perca esse tempo do flyer, você construir isso para mim, usando as ferramentas, a gente depois só vai ajustando aqui no Illustrator, tá bom? Ah, tá ótimo, professor. E esse flyer, você acha que dá para fazer pelo Illustrator? Não precisa ser pelo Photoshop? Não, a gente vai fazer no Photoshop. Eu vou te ensinar o Photoshop, a gente vai pegar a estrutura do Photoshop que vai você quer no Photoshop ou no Illustrator? É que o Photoshop para mim é melhor. Tanto faz, deixando ele bom, eu aprendendo. O que no começo eu só não estou querendo mexer muito nesse aplicativo, porque eu já estou mexendo no meu curso, eu já estou ficando esse Não, esse eu não DW, vou mas entrar. No Dreamweaver eu não vou entrar no Dreamweaver. Então, eles estão mexendo nesse, estão mexendo em um outro verdinho também, eles estão mas está mexendo. indo. Tá. É, o que a gente vai trabalhar é o Photoshop, então você já está bem no Illustrator, você já está conseguindo. Essa questão do alinhamento que a gente, nessa parte do formulário, que a gente vai exercitar bem esse de alinhar à esquerda, alinhar à direita, isso é bom você estar exercitando isso. Verifica a aula que eu estou gravando aqui, para a gente ver sempre esse processo, mas construa. Se você conseguir fazer 50% dessas partes aqui, a gente conclui na aula. Tá ótimo, professor. Eu tô sem pressa também para os flyers. Muito obrigada mesmo, viu? Nem sei como agradecer. Nada, eu estou muito feliz e continue esse empenho. Descansa, vai relaxar um pouquinho, vai assistir um filme também para você ter um momento só você, para não ficar muito nos softwares não, senão eu vou perder a thumb aí para os programas da Adobe. Tá certo, professor Daniel. Muito obrigada, viu? Até Valeu, minha quinta-feira. querida. Bom descanso. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.